dia, pessoal. Hoje vamos falar sobre esse díptico do Cormac McCarthy, O Passageiro e Stella Maris. Bom, para quem nunca ouviu falar, o Cormac é um autor maravilhoso que escreve, entre outras esquisitices, Meridiano de Sangue. Foi primeiro livro que eu li dele. Acho que tu também, Tati. Meridiano foi teu primeiro livro? Foi meu primeiro. Que é um baita livro. Nossa, é muito bom. Só que é pesadíssimo, né? Para Sim, mim, assim, eu acho que foi um dos livros mais violentos, até porque, por mais fantasioso que ele pareça, aquilo tudo foi verdade. sim. Assim, o troço que pensa assim, bah, que animalice, né? Surreal, era tudo verdade. Então, ele é muito pesado. Nenhum livro dele é, assim, dos que eu li até agora, né? É leve, é tudo uma coisa. Tipo, quem viu, né, o filme Onde os Fracos Não Têm Vez, No Country for Old Old Men, Man. É, sabe que é bem aquele adaptação tá muito boa, né? É tá boa. difícil adaptar um livro dele, né? Eu acho que Meridiano do Sangue, a gente teve essa conversa de como seria impossível de adaptação, mas a adaptação de Onde os Velhos Não Têm Vez, Onde os Fracos Não Têm Vez, é muito boa. Gente, esse aqui foram os últimos livros que ele escreveu antes de morrer. Essa aqui é a versão do irmão, o passageiro, e essa Uhum, aqui é a versão da irmã. São irmãos, o casal de irmãos é Bob e Alicia Western, uhum. e eles colocam, claro, nos dois livros fala sobre os dois, né? Mas Sim. aqui seria o que a gente vê, a gente acompanha a vida dele depois que ela morre, e aqui a gente acompanha os diários do psiquiatra dela, de quando ela estava internada nesse lugar que se chama Stella Maris. Uhum. Aí o título do livro, mas também porque Stella Maris é também uma forma de chamar a Ave Maria, numa versão marítima, né? Uhum. E aqui no primeiro livro, ele aqui a capa brasileira mostra, né? Ele é um Sim. mergulhador. Uhum. Eu achei assim, como o adjetivo do momento, visceral, Tati. É, é, Eu não sei se me pegou nas vísceras ou se foi um punhal no coração, assim, sabe? Porque é um troço forte, mas ao mesmo forte de uma forma diferente, assim. Mas assim, uhum. não sei se porque ele estava no final da vida dele, provavelmente, né? Ele pegou e falou de tudo, assim, do Falou. sentido. Ele fala do sentido da vida, mas em todos os aspectos, inclusive da física, da matemática, Sim. principalmente a diferença da física e da matemática. E eu acho que um bom preparativo, assim, eu acho que o que para mim ajudou a me preparar para esse livro, a gente não fez nenhum preparativo antes de ler, mas o que me deixou preparada foi que não tinha nada a ver quando eu vi, eu não sabia nem um pouquinho disso, foi ter visto Oppenheimer, Sim, porque ele exato. fala, porque o pai deles é um dos cientistas que trabalhou em Oppenheimer. Então, bom, como eu estava falando, o que me preparou sem querer, não foi, não sabia, nem conhecia esses livros quando eu assisti, foi ter visto Oppenheimer. Porque ali a gente tem uma ideia, a gente vive um capítulo da história dos Estados Unidos muito importante em Oppenheimer, que é a criação da bomba atômica. E Uhum. aqui ele fala muito sobre isso e filosofa muito sobre isso. E o pai desses dois, desses irmãos, ele era um dos cientistas que estava lá naquele acampamento que a gente vê. Não é acampamento, né? Eles constroem uma cidade ali Uhum. para onde vivem as famílias durante a criação da bomba atômica, né? E ali também era um lugar onde o Oppenheimer gostava muito e antes de escolheu aquele lugar porque era um lugar onde ele e o irmão eles iam fazer tipo um retiro, assim, era um lugar onde eles reenergizavam, andavam a cavalo. Então, enfim, o que que acontece? Esse pai conviveu naquele meio com aquelas pessoas e esses dois são dois filhos que são geniais, assim, digamos,
principalmente ela é uma matemática maravilhosa e ele é um físico. E quem viu o Oppenheimer lembra vai lembrar que no início ele tem uma conversa com Einstein que ele Uhum. diz que o Einstein diz que aí a gente vê que assim, porque aí ele fala, não, a física é assim, mas são coisas completamente diferentes, né? Tipo, uma rixa, não seria uma rixa, mas também um pouco, mas seriam duas ciências, quem gosta de matemática vai para um lado, quem gosta de física vai para o outro. Uhum. A matemática sendo a coisa mais teórica e a física sendo a coisa, digamos, mais prática, né? É bem complicado de entender, mas a gente pode, assim, para quem é das humanas, né, como eu, mas a gente pode imaginar, né? E essa vivência de Oppenheimer nos dá um pouco de experiência para imaginar isso. Pode ter gostado ou não do filme, mas ele reconstrói muito bem o que foi aquela experiência, né, Tati? Sim. E, assim, eu só para contextualizar, eu li esse livro, os 2, né, acho que 2 anos atrás, Malu. Eu sei que quando ele Sim, faleceu e foi que quase foi na mesma época em que saíram os livros, acho que faleceu talvez acho que um mês depois ou 2, não lembro. Foi quase que, no mesmo tempo ali, que quando, né, saíram as edições e saíram os 2 ao mesmo tempo, tanto O Passageiro quanto Stella Maris. Como a sim, Malu falou, são livros complementares, não necessariamente você precisa ler os 2, mas eu acho que só faz sentido talvez, ou não vai fazer sentido nenhum, como eu vou chegar na conclusão, acho que talvez a gente vai chegar na conclusão depois, é que na verdade não, talvez não faça sentido algum, mas os 2 em conjunto são o que formam essa obra, eu acho. Então acho que poderia se ver como um volume, como 2 volumes e não como 2 obras, em separado. sim, E toda essa questão que ele coloca, né, e a Malu falou muito bem aí do Oppenheimer, é legal porque, tem acho que uma entrevista, eu não sei se é com a Ofra ou com outra pessoa, mas eu vou buscar no YouTube e coloco também na descrição aqui para vocês. Do McCarthy, e ele fala muito porque ele tinha muito convívio, ele gostava muito dessa coisa de conviver entre os físicos, entre né, os matemáticos, eu acho, e físicos, da academia mesmo. E então, porque ele sempre teve interesse pelos assuntos, então a gente vê que o que ele traz aqui, eu acho que também é muito disso que ele sempre alimentou, de uma curiosidade, né, ele pode não ter sido um físico, um matemático, mas ele tinha esse interesse e ele gostava, de conversar sobre os assuntos, então a gente com certeza vê isso aqui na obra dele. Eu tenho uma sensação, assim, Malu, que essa obra, eu vou tratar os 2 livros como uma obra, porque eu acho que elas se complementam, como, né, já falamos aqui. concordo, concordo. Mas eu acho que essa obra ainda está um pouco, eh, eu não sei como te falar, eu acho que isso aqui ainda vai virar um clássico, sabe, porque eu vi tanta coisa aqui dentro, que nem você falou, que só que eu ainda não vi muita gente falando, porque claro, o McCarthy ele tem meridiano de sangue é estudado, né, as pessoas fazem análises, é um livraço, a gente leu alguns outros livros, a Malu falou que nem acho que também virou filme, aquele que é a relação do pai, com o filho, numa época que acabou o mundo lá, que, né, agora Que esqueci o nome, não é o passageiro, mas hum, é a estrada. A Estrada, exatamente. Então, Aquele é ele incrível também. é, ele tem obras que, né, que já falam por si ali, e eu acho que Meridiano é o principal, mas eu acho que esse aqui Tu, ainda, assim, não foi falado o suficiente, porque, foi muito próximo da morte, ele acabou ele já era um escritor importante, e só que eu acho que ainda vai sair muita coisa sobre essa obra aqui, porque, eh, ela traz muita coisa e, assim, pode ser que seja só. Eu quando li a primeira vez, agora eu não reli, mas assim, quando eu li, e a primeira o maior incômodo que eu senti foi de me sentir totalmente perdida, porque ele abre o livro com a personagem, a irmã, né, e ela tá tendo
o que a gente percebe que talvez seja uma alucinação que ela tem, né, com o tal do Kid, que é o personagem que aparece para ela. E isso aí deixa o leitor, assim, totalmente perdido, porque ele começa com uma cena, né, dessa daí, dela tendo uma alucinação, ou a gente não sabe, né, como que é, se é alucinação, se não é, mas ela enxerga esse personagem. O que eu achei mais interessante é que esse personagem aparece em vários momentos da vida dela enquanto alucinação, só que a gente não tem certeza se aquilo é uma alucinação, se ela é louca ou se ela realmente vê e ela tem acesso a uma outra, sei lá, a uma outra dimensão e ela tem ela consegue se conversar com outros, seres, digamos assim, ou se é só alucinação que está na cabeça dela e pronto, entendeu. E eu Sim, acho que ele não deixa claro pra gente o que é, entendeu. É claro que ela é uma pessoa, uma menina extremamente inteligente, o personagem aqui que é o personagem, o irmão, também é extremamente inteligente, os 2 vão conviver nesse ambiente que nem a Malu falou, com os pais que estão lá trabalhando, também são extremamente, né, qualificados ali em termos de e não só inteligente, né, sim. Malu, eles são permeia tem o que eu achei bem legal, eles são permeados por sensibilidade de música, não é só a física e a matemática, né. E é essa ponto também que eu achei que, lembra muito o Oppenheimer, porque ele era uma Uhum, figura, assim, ele adorava, o livro que mudou a vida dele foi Em Busca do Tempo Perdido, ele amava Proust, ele gostava de música, a família dele toda fomentava muito as artes, e ele era um físico, né, então assim, é muito interessante isso, é muito interessante como aquele pessoal, eles tocavam piano, eles gostavam de dançar, e tinha uma psiquiatra que ele chegou a ter um caso no filme. Bom, eu vim falar do isso. livro, estou falando do filme. Mas enfim, esse universo é permeado disso. E aí tem um outro filme que fala sobre um cara que foi prêmio Nobel de literatura, de física ou de Uhum, matemática, que o cara era genial e tinha esquizofrenia. uhum. E esquizofrenia é uma doença horrorosa, é essa doença que a gente vê amigos imaginários, vê seres te perseguindo. Quem tem isso sabe o quão horroroso é ter, né? Pelo menos os relatos são esses, né? E aqui eu vejo que ele coloca ela, né, diagnosticada como esquizofrênica, e ela mesma se entende como esquizofrênica. Uhum. No meu ponto de vista, tá? Tu vê que a gente tem, eu acho, claro, aqui a gente não tem nem ideia, porque ela liga, é o Kid Talomita, É, mais um Kid, né? Porque tem um mais um. Kid também em Meridiano de Sangue. E esse Kid Talomita, que seria esse amigo imaginário que acompanha ela a vida toda. Só que em um determinado momento ela morre, né? Ela se suicida, não é nenhum spoiler. Uhum. No começo desse livro, ele já começa com ela, claro, começa com ela, com esse delírio dela, né? Mas Sim, depois ele já começa a contar, começa a versão do irmão. E chega um determinado momento desse livro, né? Que é o primeiro do díptico, que ele fala com com o Kid isso. Talomita. Então a gente não sabe se ele também. Porque o que tem sobre a doença? Que é uma doença que a pessoa ela é genética, mas que ela se manifesta quando a pessoa tem uns 20 anos no máximo, assim, né, ali no final, no início da vida adulta, né? Sim, E o que acontece aqui? Ele já não é um cara ele já é um cara que já tem quase 40, né? sim. Uns 30, assim, 40. E ele também tem alguma doença mental, num determinado momento ele se isola do mundo e vira um mendigo, sabe. Então, É. ele talvez tenha um pouco de esquizofrenia que manifestou mais tarde ou que ele disfarçou, porque ela não disfarça, ela se interna, ela vai, ela quer ir atrás, ela sabe que no fundo ela vai se matar, porque ela flertou com aquilo desde de pequena, né. Uhum. E sei lá, eu acho engraçado aqui é a internação dela, tá, seria, assim, os diários do psiquiatra, porque o psiquiatra, com a anuência dela, gravou todas as sessões. Porque Isso. como ela já era uma grande matemática, isso vai ser interessante. E ela mesmo sabe da grandeza dela, ela tem noção
do quão genial ela é. Chega no final, eu não sei, Tati, tudo que ela fala para o psiquiatra, porque o psiquiatra não sabe nada de física e de matemática, se ela está inventando alguma coisa, É, ou se realmente tantas as teorias dela que ela fala são acuradas matematicamente, porque ele fez o estudo dele, né? Ele sim. convivia com essas pessoas, eu acredito que eu como leitora leiga em matemática, acredito que tudo que ela falou aqui nesse de teorias matemáticas são verdadeiras. Até porque ela fala em matemáticos que a gente reconhece, matemáticos famosos. Aí também Uhum. tem, ela fala muito do Poincaré, que é e assim, essas brigas entre um matemático e outro matemático, que fala muito, quem leu o Taleb vai se lembrar do Poincaré, porque ele também fala muito, alguns matemáticos que ela cita, ele cita, e o Poincaré Uhum. é um que ele fala muito, 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 muito. Até nem me lembro se ele fala bem ou mal, porque ele fala mal de tanta gente naquele livro dele, Sim, e o Taleb é um que só ele é bom, né? sim. Eu, assim, eu comprei toda a teoria dela aqui, tá? Então, assim, Eu eu como também. sou extremamente leiga no assunto, eu achei super interessante, porque eu gosto, apesar de não entender nada, mas eu gosto. E eu gostei, Malu, porque não é só a pura matemática, mas ela faz uma análise da, uma análise filosófica da linguagem, né? Isso eu achei maravilhoso nessa. E isso aí, que nem a Malu falou, são as entrevistas que o psiquiatra fazia com ela e são diálogos. Então, esse livro aqui é praticamente só um diálogo entre ela e o psiquiatra, e ele fazendo certas perguntas e ela respondendo e desenvolvendo lá o pensamento dela. Então, eu anotei cada coisa aqui que, assim, eu fiquei maravilhada, para falar a verdade, assim, eu fiquei muito de como constrói toda essa questão do pensamento, da onde veio a linguagem, entendeu? Como que se formou a linguagem, por que, que a linguagem escrita é, se difere da linguagem falada. E tudo isso aí, eu falei, nossa, só pode vir de uma cabeça extremamente genial. E assim, a gente está na cabeça da Alice aqui, né? E só que a gente da cabeça dela, a gente tá na cabeça do McCarthy. Então eu pensei assim, pô, o cara foi fundo, muito profundo nas reflexões que ela traz aqui pra gente, porque você pode se maravilhar com várias partes do livro, e se a gente quiser, pode pegar um trecho e passar ali pesquisando e fazendo, né? É, vários trechos me tocaram principalmente aqui do Stella Maris, né? Dessa parte que ela fala bastante. E assim, porque trata de filosofia, matemática, física, música, né? Tem a questão do violino também, que, Ah, sim, ela era né? apaixonada por violino e entendia muito de violino. Sim, Ele ilustra isso, ela comprando um violino, ela ganha uma é, herança enorme e ela gasta toda no violino, para sim. comprar um único violino, Então, e né? assim, vamos falar essa coisa do mistério, fica por conta do, do rapaz aí, do irmão, né? Porque quem é mais ativo no livro é ele, e é claro que a gente acompanha, nada é linear nesse livro, né? Ele vai e volta, ele começa aqui uma cena da menina tendo uma alucinação com um kid, que depois, como a Malu falou, o próprio irmão vai encontrar com esse kid, então a gente não sabe se o kid é uma Faz imaginação parte da esquizofrenia dela, ou se é dela, um. exatamente, porque se ele também tem, ou se eles dividem essa esquizofrenia entre eles, é coisa que a gente, né, não sabe se isso aí é possível ou não. E aí tem a história, né, que eu acho que fica um pouco em aberto, porque ele é um mergulhador, né, e daí começa, depois que tem essa alucinação dela inicial, a gente entra na história dele, que ele vai fazer um mergulho aí a Malu me ajuda a lembrar, porque faz tempo que eu li, ele... Ele é um, ele é um mergulhador particular, ele é contratado para fazer resgates mergulhando, né? Aham, E aí aí tem a parte James Bond, assim, porque é. daí ele tem uma pessoa para quem ele responde, que é tipo a senhora M dele, né? Uhum. E que contrata e que dá a missão para ele não tem nem ideia do que é e do que vai esperar ele e quem é que está contratando, é tudo misterioso. E aí ele é contratado para
ver se teria algum sobrevivente de um avião particular que caiu dentro de um rio, né, no rio, Isso. eu acho. E ele desce lá embaixo e ele vê que tem X corpos, só que ele não acha a caixa, seria tipo a caixa preta do avião, né? Uhum. O que teria, os registros do voo, né? Só que em determinado momento da história ele fica sabendo que na realidade um dos corpos não estava lá É. e a caixa não estava lá. Então se desconfia-se que o piloto teria sobrevivido e estaria com essa caixa até como uma forma de ele não morrer, seria assim, a garantia de vida dele, porque alguém estava querendo matar aquela gente, né? E ele Uhum. talvez conhecesse esse mistério. E em determinado momento ele vai numa ilha e vê que o bote salva-vidas do avião foi usado e estava escondido atrás de uma pedra nessa ilha. Então, É, para ele não conta para ninguém, mas ele fica com a certeza para si que o cara sobreviveu. E sim. aí tu fica, assim, uma parte tua que quer um mistério, fica louco para saber qual o momento do livro que Que vai. esse que é o que dá o nome ao livro, O Passageiro, seria esse passageiro que nunca foi encontrado. Sim. E aí a gente fica até uma hora vai aparecer esse cara, a gente vai saber quem encomendou essa morte, por que que aquilo aconteceu e papapá. Nunca se sabe. Pelo menos Sim. eu não sei se ela está tão perdida nos devaneios, mas se alguém achou que fim levou o passageiro, me avise, porque eu não vi. Fora essa questão da ilha, de ele ver que que ele provavelmente sobreviveu, eu não achei nenhum encontro de uma pessoa com esse passageiro ou piloto do avião. Sim. E eu também não, só para constar que também não achei, e fiquei na mesma a vontade de encontrar isso no livro, né, porque a gente vai lendo, lendo e essa situação fica ali, assim, eu acho que depois de um tempo a gente pode pensar em milhares de possibilidades aí, mas, eh a gente segue com a vida, né, do personagem, é o Bob, né, Malu, ele chama É, o Bob. o O Bob Bob, é o que é o o mergulhador, mergulhador. né. Então, e aí a gente percebe que ele também não é uma pessoa, mentalmente, poderíamos falar assim, estável, né, porque ele faz ele também é um cara, ele, se não me engano, ele passou por vários tipos de trabalho, né, então ele não fica, ele não tem, assim, ele não é uma pessoa, fala: "Ah, o cara é fulano de tal, não sei o quê, trabalha não sei o quê". Essa época É, que a gente vê ele tá fazendo esses mergulhos, né, e acho que é importante colocar que talvez, eu não sei se é spoiler, mas aí até posso colocar um alerta aqui de spoiler, mas se você, assim, já assistiu até aqui, talvez você não tenha muito problema. É a questão que eu acho que isso aqui está no livro também, eu não sei se está na contracapa ou não, que ele vai sofrer tem uma certa época que ele vai meio que fugir, pelo que eu lembro, Malu, depois você me corrige se eu estiver errada. sim. E ele vai pra Europa, eu não sei se é pra Itália, e ele meio que vira um corredor de carro de corrida, agora não sei de que tipo de carro. Fórmula 3. Fórmula 3. É, ele mora um tempão na Europa e ela nesse meio tempo, depois a gente fica sabendo que ela vai fazer um doutorado lá para estar com ele, É, um doutorado, não sei o quê, porque ela é sim. genial. E ele compra um carro, pega toda a grana dele, Uhum, a grana que ela gastou no violino, ele gasta em carro e começa a correr. Mas ele não chega a ir para a Fórmula 1, né? E aí fala sobre ele mexendo no carro, fala sobre como ele aluga uma garagem em Paris, e aí tem aquele carro ali, daí fala passagens dele na Itália e na França, né? uhum, Correndo, o, o mecânico dele, né? E sim. assim, também tem é muita coisa assim, mas não é uma salada. Isso que é o mais interessante, assim. O cara, ele é um físico, começa contando a vida dele de mergulhador, aí na juventude ele foi piloto de Fórmula 1, e aí ele fala sobre todos esses mundos sem sem ser ruim, sabe? Porque geralmente esses livros que juntam muita coisa acabam fazendo um saladão e se perdem. Ele não perde. E aí que Então, vai a genialidade do cara, assim. Assim, só para uma ilustração aqui, ele usa esse negócio, o suicídio, que
isso aí é bem comum, o suicídio, a morte, para tu falar do sentido da vida, né? Aham. Então, lembra muito o Estrangeiro ali, o cara tem uma sentença condenando ele à morte, e aí ele começa a falar sobre o que tem sentido e o que não tem sentido para um cara que está condenado, que é mais ou menos o que ela fala, né? Ela Sim, vai para esse lado da filosofia, porque ela diz, se tu fores pensar na vida, não tem como não querer se matar, sabe? sim. E, e é uma teoria, né? É, Eu não concordo, mas é uma teoria, né? sim, Tem exato. muitas coisas bonitas, tipo assim, ele começa a filosofar aqui, ó, tu pega aqui a página 330 do Passageiro. Aí ele diz uma coisa que todos, falando assim da beleza do mundo, assim, né? Todos nascem com a facilidade de ver o milagroso. É preciso escolher não ver. Então, assim, sai de uma coisa que é aquela coisa da simplicidade, maravilha e tal, e aí ele fala depois de Homero, fala de vários livros fantásticos. Aí ele fala sobre um teste de uísque com ó, daí na 334, ó, isso aí que tu não leu nem 10 páginas, ele já fala sobre diversos assuntos. Ele fala sobre o tal do teste de uísque, assim, de classificação de cartas, que é um teste que se faz com os esquizofrênicos. E Uhum. que como a irmã dele era tão genial que, apesar dos esquizofrênicos terem uma notória dificuldade nesse teste, ser uma das formas de diagnosticar a doença, e uma doença psiquiátrica nunca diagnosticada com Sim, ainda mais essas mais graves, com uma coisinha só, gente. São anos de testes e coisas. E eu queria ter um psiquiatra aqui para me explicar e para me explicar como é isso hoje, porque sim. eu ouvi muito falar disso como era antigamente, né? Uhum. E depois que o meu pai adoeceu, que é o psiquiatra com quem eu me consultava para saber sobre as coisas que a gente via em livros e em filmes, eu Sim, fiquei sem atualizações sobre isso, né? E ele pesquisava e tal, então ele sempre tinha a última notícia, porque ele era um cara da pesquisa e da faculdade e da universidade. Agora eu sim. fiquei sem saber, mas enfim, é uma pista aqui que ele dá, que talvez para nós mostre que ela não seja mais esquizofrênica, que É, talvez ela realmente tenha acesso a um outro mundo onde aquele cara. Porque o Kid também sabia tudo. Então, tu não sabia. sabe se é ela falando com ela É, ou realmente ela tinha acesso a essa outra dimensão onde as pessoas, tipo, o Kid era um cara dessa outra dimensão que vinha falar com ela porque ele queria fazer esse teste com os humanos, tinha outros caras que eram como ele. Ele diz para ela que existiam outros caras como ele, então tu não sabe se existe isso ou se é tudo fruto da esquizofrenia dela e é ela falando com ela, né? é. É fantástico, assim. Mas aí, ó, ela fala, aí vem sobre. Ele falando sobre a fase suicida dele, ele diz que há algumas graças que vêm para quem sobrevive dos próprios abusos, ou seja, uma que dá a entender assim que uma pessoa que vai até o fundo do poço, que quase se mata, ela recebe alguns dons, né? Dessa Sim, sim. tipo filosofada que ela dá, que ele e ela dão sobre a vida, né? Aham. E aí ele fala sobre uma coisa que me tocou bastante, que é o negócio da caridade humana, né? Ele diz, tu vê, se a gente acredita, né, como cristianismo, que o final da vida, o homem é feito para ser caridoso, para ter a caridade humana, que é uma coisa que a gente está indo completamente contra o darwinismo. Sim. E não sei até que ponto vai contra o darwinismo, não tenho filosofia, inteligência, estudo suficiente para saber disso, mas aí ele vem e diz, não seria isso cuidar dos loucos, né? Uhum. A sociedade realmente caridosa não é aquela que cuida dos loucos, Sim. e essa questão atualmente, assim, é bem forte, né? Ainda mais no meu trabalho, eu trabalho no Ministério Público hoje, e a gente vê que muito dessas de mães que pedem medidas protetivas contra os próprios filhos, porque os filhos estão loucos e não tem onde internar essas pessoas, não tem quem cuide dessas pessoas. No Sim. momento que a própria família não consegue, e a gente sabe que muitas famílias ricas é difícil, imagina para famílias pobres lidar com uma loucura que pode ser uma esquizofrenia, como pode ser uma coisa que hoje é muito mais comum, que é o negócio por uso de drogas, né? É. Porque às vezes essa mania de perseguição, essas alucinações também vêm com o uso de drogas. E a nossa sociedade simplesmente virou as costas para essas pessoas. As pessoas estão sendo presas numa prisão Sim. comum porque às vezes não tem outra forma de fazer elas não agredirem as suas próprias. Tu vê a viagem que dá. Isso é uma viagem da minha cabeça e não tem nada a ver com o livro. Mas assim, gente, o que eu quero dizer é assim,
tantas provocações, e aqui a gente não tem 10 páginas do livro. Eu peguei e separei essas 10 páginas por causa disso, para mostrar para vocês o quanto, em menos de 10 páginas, o cara traz tanta coisa, assim, né? Traz Sim. tantas alucinações e questionamentos, e é ele, eu acho, né, no final da vida, com tudo, com toda a inteligência e a bagagem que ele tem, filosofando sobre o sentido da vida. Para mim, foi mais ou menos isso, assim, esses livros, assim, esses livros, né? Sim, com certeza. Eu concordo Então, com assim, você e acho sou da mesma opinião. E eu acho que cada um, Malu, vai achar alguma coisa que toca diferente, assim, mas você deu um exemplo muito bom. Mas acho que a gente tem muitos exemplos, né, olha, me muitos. tocou várias coisas aqui, me lembrou Sim. várias fases da minha vida e vários livros que eu li e como eu interpretei, assim, li e reli, tipo, Estrangeiro, e como eu interpretei ele nas diferentes fases. Fases que eu estava mais deprimida, Sim. fases que eu gostava muito de, como adolescente, eu acho que todo meio adolescente tem isso, né, de pensar um pouco no sentido da vida, né, no que leva a gente, por que a gente, principalmente ali quando tem que escolher, para mim, a depressão pegou ali quando eu tive que escolher uma profissão, por que a Uhum. gente escolhe? Aquilo vai dar sentido para tua vida? Então, assim, às vezes, tem gente, tem adolescente e adolescente, né? Tem os Sim. mais normais que vão lá, escolhem porque gostam, tem talento e vão ganhar dinheiro, ou seja lá, e tem os idiotas que nem eu que ficam, mas será que isso Uhum. aí vai dar algum. Não, sabe, vai lá, trabalha, ganha teu dinheiro. Mas eu era aquele tipo de pessoa que acordava pensando em umas coisas loucas, assim. Sim. Então, é interessantíssimo, assim. É um livro, eu acho que ele deixou legado, já tinha deixado o legado dele para a humanidade, mas eu concordo com a Tati, isso aqui ainda vai ser muito estudado, vai virar muito clássico, porque esse eu acho que foi o legado que ele quis deixar final, sabe? Eu acho Porque ele sim usou também. muita coisa aqui. Usou. E E ele fez um. ele faz aí que a questão que eu não sei se é spoiler ou não, mas aí o Bob, ele sofre um acidente de carro e entra em coma, né, naquelas coisas Sim. dele e a irmã acha que ele, não vai sair do coma, né, então, aí também tem uma discussão, e essa questão de entrar em coma dele e dela ficar, né, todo esse tempo tão perturbada também, abriu mais um espaço para as minhas viagens aqui, de que se o que acontece com a mente enquanto o corpo está, no estado, né, ali de coma. E porque ela faz aqui principalmente nas conversas, ela toca muito nessa questão da mente, de como funciona a mente, de como, né, busca a questão comunicação, linguagem, e todas essas coisas, que ele deixa a gente sem resposta, desde o passageiro, né, que não foi encontrado lá, até, a questão, sei lá, do sonho não, mas, eu não me lembro em que ocasião que ela lembra, por exemplo, aquele dinheiro que eles compram, ela compra o violino, né, extremamente caro e ele acho que compra o carro, é o dinheiro que era da avó, não era dela, que a avó deixou Uhum. escondido, enterrado ou no porão, não lembro e eu não sei se é ele ou ela que sonham com isso, ou eles têm algum insight e eles acham esse dinheiro. Então é tudo uma coisa que vai do lógico, muito lógico, matemático, físico e tudo aquilo que eles são extremamente bons, para um negócio meio, eh, místico, não sei se posso falar assim, sabe, meio Sim. que não tem explicação. Então eu acho que essa ligação que ele faz dessas 2 coisas, o místico, né, que a gente não consegue entender, com o totalmente racional, e explicável que vem da matemática, das exatas, eu acho que ele faz isso muito bonito, sabe, essa ligação, assim, que fica maravilhoso. É belíssima a construção que ele faz, ele é belíssima, é bem como tu falaste, Tati. Eu não me lembrava desse negócio do ouro. E tu vê, tu leu há mais tempo que eu e lembrou. Para tu ver como tudo isso é a nossa mente, É, né? sim, Como é que funciona a nossa mente, né? sim. E, e isso é tudo assim muito interessante. E ele faz de uma maneira totalmente louca, totalmente desorganizada e não fica salada. Não. Fica um troço que parece que faz todo o sentido. Quando tu compra ali a viagem,
Faz sim, todo o sentido, é bem costurado, é bem escrito. Ele traz aqueles elementos que ele gosta, assim, de western, né. é, O sobrenome deles é western, sim, mas, assim, o cara chega num bar e aí o cara já é conhecido no bar, e aí a mulher do bar já é simpática com é, ele, porque já conhece ele, então ele tem aquela coisa da confiança, assim, né, como a gente diz aqui no bigode, assim, sim, combinação no, é, né, e quando ele precisa se esconder, ele tem um umas lugar, amizades todas estranhas como ele, mas ele não, sim, é muito, muito, muito legal. E a coisa assim, ó, ainda não, é que a gente estava falando, ainda não foi tão estudado quanto as outras obras dele, que foram assim estudadas a exaustão, tipo Meridiano de Sangue, mas quando a gente ouve falar desses livros, eles falam muito sobre a questão do incesto. é Esses irmãos verdade, se amam de verdade. é, Ele, depois que ela morre, ele tem certeza absoluta, eu acho que ele já tinha desde sempre, mas ele é um uhum, cara que quer evitar, e ela, não sei, pela forma de inteligência da mente dela preparar, ela não vê nenhum problema em casar com ele e sim, viver com ele pro resto da vida, né? É o que ela uhum, quer, ela não tem nenhuma dúvida, ela tenta uma vez dar um beijão nele e tal. Não vou sim, dar o spoiler sobre o resto, né? Como é que uhum. funcionou essa relação, mas eles falam muito sobre essa questão do incesto entre os irmãos, quando se ouve falar desse livro. Mas ele é muito mais que isso, sabe? Ah, sim, Ele é muito mais que uma relação incestuosa, né? eu ousaria dizer que isso é um chamariz falso para o livro, sabe, porque eu acho que claro, eu Uhum. antes de você falar, eu até lembrei, falei: "Mas tem a questão dos irmãos", mas eu falei assim: "Mas isso não tipo, isso não era o importante", sabe, não Exato. não ficou como uma coisa que, ah, não, tem outros livros que tratam do tema que a gente fala: "Não, isso aqui, faz parte do, né, do livro e é importante". Nesse aqui, a impressão para mim que ficou que não é importante, e eu não sei Exato. se era exatamente talvez isso que o autor queria passar pra gente, que assim, tem isso, é tocado, mas tipo, não é isso o importante, entendeu? Não é isso que vai te fazer assim, não é disso que você vai lembrar quando você for falar do livro, ou quando você lê o livro, não é isso que vai te chamar a atenção e você falar, não sei se sou eu, é claro, né, mas assim, eu fiquei Sim. com a impressão que talvez não é assim, tipo um chamariz falso. Ah, vamos, esse livro É, tem esse tema, entendeu? Mas para mim não diz isso aí, né? exato. Para mim, pareceu muito mais, assim, essa questão de eles, tipo, serem o par romântico, qualquer coisa. Aham, Não dá nem para falar, assim, disso, assim, mas, que seria muito mais para mostrar que nesse universo deles, é tão, exclusivo, assim, de ter pessoas é isso. como com esse tipo de inteligência, assim, que eles só eles viveram no universo e eles só conseguem se sentir bem entre os 2 mesmo, assim, né. Sim. Uhum. Porque parece que os 2 só encontram paz quando estão os 2. E eu acho É, que tem muito a ver também com a questão do suicídio dela, essa questão de ele ficar mal, porque eu acho que ela, se eu não me engano, ela se mata quando acredita que ele está morto. isso. Porque É, ele dava esse sentido para a vida dela também. é, Então também eu acho que tem um pouco desse negócio, assim, da independente do incesto ou não, de o amor também dar sentido à tua vida. Já que eu acho que nada dá sentido para minha vida, pelo menos o amor, né? sim. Aí eu perco a única coisa que eu amo, então para quê, né? É, exato. Até Eh, porque eles dividiram, né, uma infância ali, os 2 sendo super atípica, né? exatamente, e aí é aí que entra aquele meio que eles estavam, dos os pais, né, e tudo, então a gente, consegue ver que talvez era a única forma deles se sentirem bem era estando um com o outro. Exato, exato. As referências dele É, eram, assim, muito muito iguais e era difícil de outras pessoas terem aquelas referências, né? sim, Tu pensa nas tuas referências, assim, quem tem irmão, da tua infância, do adolescente, é uma pessoa que vai compartilhar aquilo. Que talvez as pessoas que tu mais ame no mundo, o teu marido, teu companheiro, o teu filho, nunca vão ter tido aquela vivência e mesmo tu contando, não. sim, Até coisas que tu nem vai contar, porque não vai fazer nenhum sentido para eles, para ti e para o teu irmão fazem sentido, é, né? Porque sim, vocês tiveram aquilo, né? É, assim, ó, outra.
Outra coisa que eu achei muito legal também, a questão, as coisas que ele fala de literatura ali, quando ele fala das tragédias, ele fala muito da família Kennedy, daí ele fala das tragédias da família Kennedy, que não é nada comparado com o Shakespeare, mas que daria um livro bom do Dostoiévski, né? Sim, E aí agora isso tá tão atual com a tá. minissérie, porque realmente essas tragédias da família dariam vários livros, É, umas tragédias, um horror, né? Tipo esse negócio do que aconteceu, eu me lembro bem dessa época, assim, a minha mãe era apaixonada pelo filho do Kennedy. Ela aham. achava ele igual ao meu irmão. Olha o que é a mãe, né? A minha Ó, mãe quase não amava o filho, né? sim, Daí Freud explica. Daí o cara casa com aquela mulher linda, com um vestido perfeito, numa lugar, a capelinha perfeita, aquela perfeição, né? E tem um acidente de avião e morre. Ponto. sim, Acabou. Né? Um troço horroroso, assim, nem sim, Shakespeare ia ter tanto. Claro, né? Não, sim. teria, mas assim, só um Shakespeare para ter uma Para imaginação fazer, assim, só um exato. Dostoiévski para fazer isso. E a É, vida é isso, né? A vida é é, isso. E a vida é isso aqui também. Tem gente assim, tem grandes matemáticos, grandes esquizofrênicos, inclusive já tem filme até disso, né? Do grande matemático que tinha esquizofrenia. sim, Mas assim, ó, para terminar aqui e não tomar tanto tempo de vocês, queria falar sobre a questão que tem que ler os dois, tá? Eu, é. por exemplo, contar a minha história com esse livro. Eu ganhei de amigo secreto num Natal, acho que foi 2 natais atrás, do Robô, que é um amigo nosso dos livros, que a gente não sabe se ele é amigo ou se ele é um robô, porque ele nunca aparece. Ele tá sempre só como é que chama? O bonequinho dele, nunca tá ele É. mesmo. E aí ele me deu esse livro, ótimo, peguei, guardei, e aí em seguida chegou aqui em casa, esse aqui é o segundo, tá? É o Stella Maris, é o que fala da mulher. Esse aqui, com um bilhete. Malu, antes de ler Estela Maris, temos que ler O Passageiro. Bora lá. Beijos e mais uma vez obrigado pela companhia da prima Tati. Se não fosse a Tati, eu nunca ia acertar. Então a importância de a gente ter amigos que nos dão esse alerta, né? Sim, Então essa coisa de ler em conjunto, como é enriquecedora, né? Então, mais uma vez, fica aqui o convite para vocês. Vamos ler em conjuntos, conversar. Entrem nos grupos para a gente conversar das obras, não só para pegar dicas, mas para nos dar dicas também. Para dizer, bah, sim, ô Malu, aquela lá foi uma bola fora, assim, interpretou totalmente errado, isso aí tem em tal lugar, em tal lugar. Pô, tem melhor coisa é a gente ter acesso a mais material que tenha a ver com que a gente com o que a gente está lendo, né? Com as nossas leituras, que acabam todas se entrelaçando. exato. Eu gostaria até de ter mais, opiniões sobre agora eu fiquei super feliz que a Malu leu, para poder conversar, porque desde quando eu li, eu já fiquei morrendo de vontade de conversar com alguém que tinha lido, para ver se eu falei: "Nossa, que viagem, eu preciso conversar com alguém sobre essa viagem". Eu não posso ficar, com ela sozinha, né. Eu assisti alguns vídeos, para falar a verdade, mas poucos, eu acho que a maioria, talvez que eu pesquisei mesmo foi de youtubers aí, gringos que falaram na época em que Uhum. saiu e que já leram, mas eu não vi, assim, nada, que eu pudesse que me tocasse, assim, falar assim, alguém que tivesse tido talvez a mesma experiência. Por isso que eu falei, eu não sei se é viagem minha e eu achei os 2 livros muito bons, de que eu algum dia ainda alguém vai pegar e vai falar: "Não, isso aqui é demais, entendeu? Eu sou só a gente que está falando aqui", mas também está tudo bem se for só a gente, porque, né, o que a gente acha muito bom não é que o mundo inteiro precisa achar. Mas eu gostaria até, se vocês leram já e por favor, comentem, falem se o que eu e a Malu aqui falamos é muito fora da caixa aí, ou se vocês Da caixa. concordam, se vocês também, viram, ou têm opiniões diferentes, porque eu acho que o legal de ler junto é isso, é a gente poder comentar, e é assim que torna a leitura, assim, uma coisa mais gostosa, porque a gente comenta, você vê, o que a Malu falou aqui hoje eram coisas que eu não algumas coisas eu não lembrava ou não tinha, pego, assim, então aí quando agora eu falo com ela, a gente tem uma troca e isso aí que é a beleza da leitura em conjunto, Exato. né. É muito bom.
E nesse livro eu não tinha pego nada, daí por isso que eu disse: "Pra mim o que mais ajudou foi ter visto o filme, para conhecer um pouco desse universo". Mas Uhum. eu vou dar uma olhada agora que tu falaste. E eu não sei, Tati, porque quando no Meridiano de Sangue a gente teve muito material, né. Eu não Teve. sei É, quanto já tem, quantas pessoas se interessaram por isso, ou se é tão maluco que exato. ninguém quer Eu se eu a é, debruçar, porque eu tudo que acho porque assim, ó, tudo que a gente falar pode ser uma grande bobagem, mas pode, é o que sim. pegou na Ma gente. mas eu acho que ninguém ainda ou não sei ninguém, eu não sei, porque eu também não fico procurando todo dia, né, então a gente não ainda não me deparei acho que tem alguns, booktubers aí, ou do Instagram, não sei de qual canal, que já leram, e eu acho que é o comentário só alguns comentários que eu vi que, assim, tipo, meio uma viagem, você entendeu? Mas eu não Hum, consi não peguei nada de alguém que falasse com, assim, com mais gosto, talvez, do que são sim, esses livros, o que representaram para mim, né, então, aí, talvez por isso que eu esteja falando assim, talvez não, mas enfim, vamos lá, vamos ver se a gente abre um pouquinho a curiosidade daqueles que não leram, para lerem, ou aqueles que já sim. leram também para vir conversar com a gente, porque às vezes, a gente conversando sobre o livro, ele se torna mais interessante, Ah, com certeza, com né. certeza. Mas esse livro é muito interessante. Olha, até quem não gostou não pode dizer que não seja interessante, né. Sim, Ele vai dizer não tem, né, esse e eu acho que o marketing dele foi muito em cima desse incesto, né, como a gente tinha falado. Eh exato. eu acho que até para chamar a atenção, né, um livro, pra vender e tal, mas sei lá, é demais, eu adorei, eu É, gostei, Tati. E sim. graças a Tati mais uma vez, né. Nunca nunca vou ter vida suficiente para agradecer. Ah, Imagina. então tá, galera, vamos continuar e se tiver que fazer outra conversa, a gente marca outra conversa, nem que for só no Discord, assim, pra gente bater papo Isso, mesmo, assim, isso aí. tá? Então tá bom. Obrigada, Malu. Tchau, tchau, até o próximo Tchau. vídeo.